E aí, galerinha, tudo bem? Olha nós aqui de novo, Cristiano, e agora nesse momento a gente vai trabalhar algumas ideias sobre o reino protista. Aí olha só, presta bem atenção. O reino protista foi um dos primeiros reinos a ser criado logo depois dos dois reinos criados por Linneu. Desde sua criação, o reino protista ele tem por objetivo abrigar exceções. Inicialmente, exceções somente unicelulares. Posteriormente, os unicelulares eucariotos. E na atualidade, desde 1980, com a proposta de Margulies, ele passou a abrigar organismos uni- e pluricelulares. São as algas pluricelulares que outrora eram classificadas como plantas. E exatamente por não terem tecidos, serem organismos talófitos, assim denominados por não terem tecidos, elas passaram a compor o reino protista. Então eu trouxe algumas questões para a gente tentar ir solucionando esses problemas em relação ao reino protista, que hoje se chama protoctista. Não esquecendo que ele abriga unicelulares e pluricelulares eucariontes, que podem ser autótrofos ou heterótrofos. E eu tenho uma diversidade, algas unicelulares, algas pluricelulares, protozoários e alguns fungos, como os mixomicetos, que são fungos que não têm paricelar. Vamos dar uma olhada nas questões que eu trouxe para vocês, galera. Vamos lá? A primeira questão, ela traz uma situação que aborda as doenças causadas por protozoários. Bem bacana. Olha só, algumas doenças humanas são causadas por protozoários pertencentes ao filo Mastigófora. Muito cuidado, meu querido, mas muito cuidado mesmo, né, em relação a essa situação, filo Mastigófora. Existem 4 filos que são de interesse para uma prova de vestibular. Existe o filo Sarcodíneo, o filo Mastigófora. Hoje, a nova nomenclatura traz o Mastigófora, que quer dizer portador de chicotes, tá? Mobilidade. Mas eu também tenho os cilióforas, o apicomplexo, os foraminíferos, tá certo? Esses grupos, eles em maioria apresentam parasitas. E no grupo Mastigófora eu tenho, ó, ele fala para mim, doença, leishmaniose. Aí ele usa entre parênteses, úlcera Bauru. A leishmaniose também é conhecida, professor, com o nome de calazar, né? Com o nome de calazar. O calazar, ele pode ser o calazar canino ou visceral e o calazar de pele. Observe que a Bauru tem como agente etiológico o brasiliense. Já o calazar visceral vai ter o Chagas como o responsável. Professor, ulcerações na pele, principalmente no rosto, braços e pernas. E a forma de contágio, como é que eu pego o calazar? Picada, mosquito, fêmea. Não se esquece que o mosquito é do sexo feminino. São chamados flebotomíneos, tá? Que são os transmissores. Apelido, mosquito palha. Você se lembra da nossa aula, hein? A segunda situação é doença do sono. Professor, eu tenho essa doença quando eu estou assistindo aula por muito tempo. Eu durmo que babo. Nessa não, menino. Essa doença do sono, ela é causada pelo protozoário do grupo dos tripanossomas. Ele é uma tripanossomíase, porém chamada de gambiensis. E esse protozoário atinge células nervosas, levando a um coma, sonolência, torpor devido a lesões no sistema nervoso. E é transmitido pela mosca Tizete-sé, chamada de Glossaria palpins, o nome dela. E a giardíase, né, causada pela Giardia lamblia, e ela gera uma disenteria. E eu pego esta doença através da ingestão de água e alimentos, ou até pelas condições de falta de higiene. Então, obviamente, a gente já pode prever o que essa questão vai cobrar. Ela vai querer saber os significados das letras A, da letra B e da letra C, que ficou muito fácil para você que é nosso aluno. Então, A, B e C devem ser preenchidos correta e respectivamente por mosquito palha, Trypanosoma gambiense e ingestão de água ou alimentos contaminados. Para que perder tempo, Cristiano? Se eu sou um bom aluno e eu já sabia só na interpretação do gráfico. Vale a pena, né, continuar nessa brincadeira.
Olha o que diz a questão de número 2. Os protozoários apresentam dimensões predominantemente microscópicas. Sua denominação deriva do grego protos e zoou, que significam respectivamente primeiro e animal. Atualmente, o termo protozoário diz respeito a protistas heterotróficos unicelulares, na maioria, e que obtêm seus alimentos por ingestão ou absorção. Preste bem atenção, gente, ó. Ele chamou a atenção para a palavra maioria, porque existem os seres que são autótrofos fotossintetizantes, referindo-se às algas. Ele diz assim: analise as proposições em relação aos protozoários e assinale V para a alternativa verdadeira e F para a alternativa falsa. O que ele diz para mim? A maioria dos protozoários é microscópica. No entanto, alguns podem ser vistos a olho nu, como é o caso do espirostomo, um ciliado de água doce, que alcança de comprimento, e a globigerina, um sarcodínio marinho que vive em suspensão na água do mar. Professor, como é que eu vou resolver uma questão como essa se eu não sei os nomes científicos dessas questões? Né? Aparecem nomes que eu nunca nem vi na minha vida. E aí, professor? Eu vou te dizer uma coisa, Cristiano. Esse item é verdadeiro. Assim, olha aqui para mim. Uma pequena dica. Em algumas situações de prova, aquelas situações que são mais difíceis, eu te aconselho ler todos os itens, um a um, sem tomar nenhuma decisão imediata. Se tratando de provas em que se leva a ideia do VOF, né, de eu ter que escolher os numerais, o que é que você vai fazer? Você sempre vai usar a ideia da eliminação. Olha, eu tenho certeza sobre isso e sobre aquilo. Isso já vai te colocando numa posição de acerto mais próxima do que a questão realmente quer. Mas não se desespera. Quando aparecerem esses nomes complicados, né, vai sempre dando credibilidade e dá um voto de confiança para ele, porque ele sempre vai estar certo, ok? Bora lá. Os protozoários marinhos, assim como os parasitas, não possuem vacúolo pulsátil, uma vez que são isotônicos em relação ao meio, ou seja, a sua concentração é semelhante à de água salgada. Pô, professor, eu preciso falar sobre isso aqui e sobre essa ideia chamada de vacúolo pulsátil. Me ajude aqui, ó. A gente vai pegar um pequeno exemplo para você, ó. Faça de conta, por favor, que essa imagem aqui, ela represente para a gente um dos protozoários mais comuns, que é a ameba. Nós vamos encontrar as partes básicas. Eu tenho aqui, ó, a membrana plasmática, eu vou encontrar aqui o núcleo e vou encontrar aqui o citoplasma. Porém, se esse indivíduo for um ser dulcícola, o que é um ser dulcícola? É aquele que vive em água doce. Se ele vive em água doce, esse indivíduo ele necessita ter a estrutura chamada vacúolo. Deixa eu ajeitar aqui. É o vacúolo chamado vacúolo contrátil ou vacúolo pulsátil. Professor, qual que é o papel dele? Você aprendeu nas aulas de Biologia 1 que todo e qualquer ser vivo, quando mergulhado num ambiente de água doce, a água doce ela equivale a uma solução chamada solução hipotônica. O que é uma solução hipotônica, Cristiano? É aquela que tem menos concentração de sais quando comparada à célula. E uma vez dentro de uma solução hipotônica, a célula tenderá a ganhar água. Ela vai ganhar tanta água que ela vai ficar túrgida e ela correrá o risco de sofrer lise. Então, o papel desse vacúolo é a chamada osmorregulação. Portanto, observe com detalhe. Essa regulação osmótica se deve aos indivíduos que vivem em água doce. O vacúolo contrátil é exclusivo desses organismos. Já como na questão citava para mim, ó, os protozoários marinhos, né, não possuem vacúolo, obviamente, porque se presente no mar, a presença do vacúolo faria com que ele perdesse mais água, o que tornaria a sua vida imprópria naquele local. Portanto, o item 2, ele está também correto. O item
3, ele vai dizer assim pra gente. Olha só. Há espécies de protozoários de vida livre que vivem na água doce, no mar e em regiões úmidas. E até há espécies simbióticas. O professor tem um protozoário chamado triconinfa que vive dentro do intestino de bois e de cupins. Ainda não foram identificadas espécies de protozoários parasitas. Esse item, professor, ainda não foram identificados, é o que mais vai aparecer, são protozoários parasitas. Então esse item se tornou falso. Os protozoários podem utilizar diferentes estruturas para obtenção de alimentos. Os pseudópodes, é o caso da ameba que eu desenhei agora para ti, os cílios, os flagelos, incorporando os alimentos por absorção ou por ingestão, alimentando-se de matéria orgânica morta e também por micro-organismos, como bactérias, algas e até protozoários, não resta dúvida. A malária é uma doença causada pelo protozoário plasmódio, que parasita as células sanguíneas e as células hepáticas, que são as células do fígado, causando acessos febris conhecidos como tremedeira ou batedeira. Ou ainda, a malária ela é conhecida lá no norte do nosso país como febre palustre. Ou ainda, empaludismo. Ou ainda, empaludismo. E esse item está correto. E aí, ó, só para você ver como o item está falso, ó, ele diz, não foram encontradas ainda espécies que são parasitas. E aí no último item ele diz que a malária é uma doença, uma parasitose. Portanto, o único item errado é o terceiro, o que nos torna, ó, na sequência, ó, V, V, F, V, V. Temos então como alternativa correta, a alternativa E. A próxima questão diz assim, na cidade de São Paulo, temos observado na época chuvosa, com ventos, várias árvores de grande porte tombadas. Essas árvores geralmente estão enfraquecidas pelo ataque de cupins, que se alimentam de celulose do vegetal. A digestão da celulose no aparelho digestório do cupim só é possível porque eles possuem protozoários produtores de celulose. Olha que coisa linda! Ele fala então que os cupins só conseguem se alimentar por causa de protozoários que estão responsáveis pela produção de celulose. Isso é uma relação simbiótica, professor. Essa simbiose é um mutualismo. Bom, os relacionamentos entre árvore e cupim, ó, árvore e cupim e protozoário. Pô, professor, o cupim, ele é um parasita da árvore. Porém, o protozoário, ele auxilia, ele é um mutual do cupim. Então, estão considerados, respectivamente, um parasitismo e um mutualismo. Alternativa B de bola. Próxima questão. Ela diz assim. Alguns protozoários são parasitas do homem, causando-lhes enfermidades. Sabendo-se a origem da malária, esta é a causa com um protista do gênero, é causada por um protista do gênero. Olha bem, cuidado, Cristiano, ó. Malária, uma questão que agorinha foi comentada. Deixa eu chamar a atenção para você, mais uma vez, picada do mosquito. Esse mosquito, lá no caso do Calazar, era um mosquito palha. Aqui vai ser chamado mosquito prego. Esse mosquito, ele se chama Anopheles. Lembrando a vocês que os mosquitos que fazem são mosquitos fêmeas. Olha aqui para mim, ó. Todos os insetos que são insetos parasitas, geralmente se alimentam de seiva. Aí a gente usa o termo fitófagos, alimentam-se de seiva, machos e fêmeas. Mas as fêmeas, por ocasião da reprodução, alimentam-se também de sangue. E é nesse momento em que ela vai atrás de um animal de sangue quente, um homeotermo, e aí ela bebe aquele sangue, ela corre o risco de transferir um agente, um vírus, um fungo, um protozoário de um organismo para o outro. No caso da malária, há a transferência do protozoário de um homem para outro, sendo que o protozoário da malária usa o mosquito como um ambiente propício à sua reprodução sexuada. Então eu tenho que tomar cuidado com isso. Então tu te lembra, foi mal de Chagas, né? Malária, filariose, doenças que são transmitidas por insetos, os insetos apresentam sexo feminino, pois no ato de beber sangue, a hematofagia, esses indivíduos vão estar levando o agente contaminador de um lado para o outro. Tá certo? Vamos voltar então para lá.
Então a malária, ela tem como agente causador um indivíduo do gênero Plasmodium, que se divide em 4 grupos: o Plasmodium falciparum, Malarium, Ovale e Donovani. E de todos, o mais agressivo é a malária falciparum. Ela pode levar a febre a 40 graus e levar à morte do paciente, ok? Bom, quinta questão. Os corais funcionam como termômetros, capazes de indicar, mudando-se de coloração, pequenas alterações na temperatura da água dos oceanos, mas um alerta, eles estão ficando brancos. O seu clareamento progressivo acontece pela perda de minúsculas algas, chamadas zooxantelas. Gente, algas fazem parte do reino protista. As algas zooxantelas, tá, são algas do grupo chamado algas pirrófitas. São algas avermelhadas. Essas algas, elas são as mesmas que encontramos na responsabilidade da maré vermelha. Veja, as pirrófitas, causando a maré vermelha. As zooxantelas, elas vivem no interior de corais. Essa relação zooxantelas e corais é uma relação do bem, é um mutualismo. Porém, olha, entende por que ele fala de um termômetro? Se a alga morre, morre os corais. Se morre os corais, eu posso ter uma perda imensa da biodiversidade. Porque inúmeras espécies vivem, alimentam e protegem-se em meio aos corais. Esse desequilíbrio, dada por essa relação, faz com que os pólipos, que são formas fixas de corais, que formam esses corais, tenham dificuldade em... Ora, professor, eu sou uma alga, eu sou um ser autótrofo fotossintetizante. O que é que eu quero vivendo dentro de um coral? Eu me protejo, eu recebo do coral matéria inorgânica, mas ao mesmo tempo eu realizo fotossíntese, então eu posso distribuir, eu posso compartilhar com ele matéria orgânica. Aí, ó, adquirir nutrientes derivados da fotossíntese. É o que a alga faz, é o que ela promove para o cupim. Para o cupim não, perdão, para o coral, o que dá a ele a vantagem de se relacionar mutuamente com ela, ok? Vamos à próxima questão. A próxima questão diz assim, leia o texto a seguir. Em 2008, foi constatado que, desde 1950, o planeta perdeu efetivamente 19% da área dos recifes de corais. Outra questão, gente, ó. Mais uma vez os corais em relação. Tudo em consequência da ação humana, a ação antrópica, a atividade do homem. Esses ecossistemas são formados por associação simbiótica entre antozoários, que são os corais, os animais, e as zooxantelas, mais uma vez as algas do grupo pirrófita, que vivem numa faixa estreita ao longo de um gradiente oligotrófico, oceano, e eutotrófico, estuários de poluição. O aumento do gradiente eutrófico coloca em risco essa interação, pois, de novo, ó, o gradiente eutrófico. O que é que ele diz? O gradiente eutrófico é aquele onde chega a poluição. A poluição pode ser a poluição por eutrofização, pode ser a poluição por aumento da temperatura global, e essas algas elas não resistem. E exatamente por não resistir, elas morrerão. Morte das algas, morte dos corais, branqueamento. Branqueamento dos corais, eu posso ter uma perda da biodiversidade. Bom, mas a consequência se dá primeiro morte de algas, para depois morte dos corais. As algas são organismos produtores, são responsáveis pela produção de matéria orgânica. E aonde isso está escrito? A produção de matéria orgânica é exatamente aqui, ó, item D de dado, a taxa de fotossíntese, ok? Na nossa próxima questão teremos saneamento e doenças tropicais. Trabalhar com os determinantes socioambientais da saúde, especialmente com o saneamento e o trabalho em políticas sociais de combate à pobreza, é fundamental para erradicar um conjunto de patologias denominadas doenças tropicais. Alertou a presidente da Fundação Oswaldo Cruz, O nome dela é Nízia Trindade Lima, em participação na Conferência da Organização Mundial de Saúde. Sobre doenças tropicais negligenciadas. Pô, professor, tu tocou num assunto
doenças negligenciadas. Olha aqui para mim, ó. Presta atenção. O que é uma doença negligenciada? É aquela que eu faço vista grossa. E eu faço vista grossa nela, tem N fatores. A gente pode pensar assim, a indústria farmacêutica. Qual é a doença que vai me ajudar a vender mais? Então eu vou olhar mais para ela. Qual é a doença que me ajuda a vender menos? Aquela doença ali. Ou em algumas outras situações, não existe aquela intensificação do poder público em investir em mais pesquisas, em mais cuidados, não há o estímulo em fazer mais exames. Gente, a malária é uma doença negligenciada. O calazar aqui no Brasil mata mais do que a dengue. Eu vejo os órgãos, as propagandas, olha, o saneamento básico, o lixo, a água parada, tudo isso favorece ao mosquito da dengue se multiplicar. Aí eu tenho dengue, zika, chikungunya, mas o pessoal esquece do calazar. O calazar, ela é uma doença negligenciada e em cada 100 pessoas com calazar, 10 acabam morrendo. A cada 100 pessoas com dengue, 10 evoluem para o quadro hemorrágico, uma morre. Outra doença negligenciada é a leptospirose, uma bactéria comum do trato urinário do rato. E aí o rato, ele gosta de lixo, ele gosta de sujeira, e ele vai para onde estão aquelas montanhas de lixo, come, urina, chove. A chuva se mistura ao lixo. A bactéria contamina a água e eu acabo entrando em contato com aquelas águas contaminadas e eu posso adquirir tal mal. E a leptospirose, ela mata, ela é grave. E às vezes eu chego no hospital, os sintomas iniciais são brandos. É a febre, é a cefaleia, dor de cabeça, a moleza no corpo. E isso vai fazer com que os médicos que não solicitam o exame ou que muitas vezes o município, o estado não oferece condições para que os exames sejam feitos, porque o certo era, qualquer situação, o exame tem que ser feito para eu ter um diagnóstico certo, preciso. Aí ele olha e diz, não, isso é um quadro de virose. E aí manda o cara para casa, o cara volta, virose, volta de novo, virose. E aí quando ele volta da terceira, quarta vez, o caso já não tem mais o que fazer e acabam esses pacientes indo a óbito. Então vamos lá. Acerca das informações relacionadas ao tema, assinale a alternativa correta. Já está na minha cara, ó. As doenças negligenciadas são aquelas causadas por agentes infecciosos ou parasitas considerados endêmicos, fixos, típicos daquela região, em populações de baixa renda. Por exemplo, são doenças negligenciadas. Nós podemos citar malária, mal de Chagas, leishmaniose visceral, que é o calazar, filariose linfática, que é a famosa elefantíase. Eu já nem tenho mais o que discutir, Ele vai no âmbito da questão. Mas olha só os outros itens, ó. A hanseníase, conhecida outrora, lá no passado, pelo nome de lepra, doença causada por uma bactéria. Pô, professor, eu tenho um fácil diagnóstico e existe um tratamento para isso. Ela é muito bem conhecida. Ela é uma doença crônica, granulomatosa, proveniente da infecção causada por um protozoário. Pô, cara, ela é causada pela bactéria. A febre amarela é uma doença viral aguda, de curta duração, 12 dias, e de gravidade variável. Epidemiologicamente, a doença pode se apresentar sob duas formas distintas, a febre amarela urbana e a silvestre. Diferentemente de uma outra, somente pela localização geográfica. Negativo, professor. Toma muito cuidado com isso. Nós, na febre amarela urbana, nós temos o Aedes aegypti como seu principal vetor. Na febre amarela selvagem, aquela que vai acontecer na mata, nós temos o mosquito hemagogos. Nosso querido professor amigo Michael adora esse mosquito hemagogos. E todo ano ele diz, olha, vai cair febre amarela, vai cair febre amarela. O Enem tem 20 anos e há 10 anos eu conheço o Michael e não caiu ainda o mosquito hemagogos. O que é que eu faço com isso? Mas tudo bem. O item D diz, a tuberculose é uma doença viral, tendo como agente etiológico o Mycobacterium tuberculosis. Pô, professor, show, Mycobacterium. Mas ele é um vírus? Não, ele é uma bactéria. Então a gente fica com o item A como item correto. A nossa oitava questão diz assim, ó. A toxoplasmose, a giardíase e a amebíase são 3 doenças que podem ser adquiridas pelo homem. A respeito delas, são feitas as seguintes afirmações. Todas as 3 são causadas por protozoários. São, Cristiano, todas as 3. Os causadores das 3 apresentam um único hospedeiro. Professor,
Toxoplasma gondii, ele é transmitido do gato, através do seu cocô, ao homem. É transmitido, né, pela carne do boi, tá? A giardia é transmitido do homem, através das fezes, que contamina a água e os alimentos. E a amebíase do mesmo modo. Então, raciocine, eles apresentam um único hospedeiro. Mas sobre que aspecto eles apresentam um único hospedeiro? Se eu tenho a toxoplasmose, que precisa passar do gato ou do gado ao homem, então o item ficaria falso, tá? Chamar a atenção só para um detalhe, viu, gente? Existem dois hospedeiros. Existe o hospedeiro definitivo e existe o hospedeiro intermediário. Hospedeiro é aquele que abriga o parasita quando ele se encontra num estágio de reprodução, ou sexuado ou assexuado. Definitivo, o parasita está se reproduzindo de forma sexuada. Intermediário, o parasita encontra-se nele reproduzindo através de forma assexuada. Dessa forma, eu entendo, ó, hospedeiro intermediário é aquele que abriga o parasita em estágio de reprodução assexuada, intermediário. Hospedeiro definitivo, eu estou na forma adulta, em estágio de reprodução sexuada, ok? Na maioria das doenças, o homem é o definitivo, né? E aí insetos, caramujo podem ser o intermediário. No caso da malária, a malária tem como mosquito hospedeiro definitivo e o homem intermediário. 3. Nos 3 casos, a contaminação ocorre por via oral. Professor, cocô do gato que contaminou a água ou contaminou alimentos, giardia, ameba que contaminou a água, contaminou alimentos. Eu não tenho dúvida. E a 5, uma delas é causada por um protozoário que apresenta 2 fases de vida, sexuada e assexuada. Pô, professor, sexuada, hospedeiro definitivo, assexuada, intermediário. A doença que ele se refere é exatamente a toxoplasmose, portanto o item 4 está correto. E nós temos 1, 3 e 4, o que nos leva à alternativa como alternativa correta. A próxima questão diz assim, ó. A prevenção de doenças é um hábito essencial para a saúde humana. Existem alguns comportamentos simples e saudáveis que devemos cultivar sempre. Observe as figuras abaixo que representam algumas medidas de prevenção contra doenças frequentes na poluição humana. Olha só, eu tenho o item A, o cara está lavando as mãos, os alimentos. O item B, evitar mosquito. O item C, vista-se, isso aqui é um preservativo. E o item D, ande calçado. Então aqui, lavar as mãos. Professor, quantas doenças eu posso evitar ao lavar as mãos e os alimentos? Giardíase, amebíase, cólera, até inclusive hepatite, que é uma doença viral. Aí o cara põe para mim um mosquito. Aí eu vou lembrar dengue, malária, zika, febre amarela. Camisinha, doenças sexualmente transmissíveis. Andar calçado, professor, eu corro o risco de pisar em ambientes que tem cocô humano. E lá pode ter alguns vermes, entre eles o Ancylosoma duodenale, que causa uma doença chamada amarelão ou ancilostomias. Então as figuras A, B, C e D indicam respectivamente medidas contra que doenças? Vamos lá. Lavei, amebíase. Professor, mosquito, a gripe H1N1, tu acha que é? Claro que não é, né? Usei camisinha, gonorreia, pode ser. Usei sapato, ancilostomias, poderia. Mas vem cá, professor, a gripe não pode ser transmitida por inseto. Descarta o item B. O item C diz, a gripe H1N1. Professor, eu posso. Por que eu posso evitar a gripe com alimentos e mãos bem lavadas, bem higienizadas? Porque num espirro, numa tosse, eu contamino mão, e aí eu posso levar a mão à boca, eu posso levar a mão ao olho, posso levar a mão ao nariz, e eu estou fazendo disseminação. Não te esquece que nos ensinaram sempre, tá lavando as mãos com frequência com álcool. Agora, mosquito, malária, tá? A camisinha, tricomoníase. Tricomoníase é uma DST que é exatamente causada por um protozoário. E ancilostomiase, eu ficaria com o item C, e eu creio que você também, tá? E vamos para mais uma questão. Segundo a Organização Mundial de Saúde, nos dias atuais, a saúde não é conceituada apenas pela ausência de doenças. A saúde é avaliada sobre aspectos físicos e mentais.
individuais e sociais, éticos e morais, e ainda pela limpeza e pela conservação ambiental. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta. Aí nós temos aí, para evitar as protozoonoses, conhecidas como esquistossomose, ascaridias, ancilostomias, não são necessárias informações sobre hábitos de higiene e de saneamento básico. Tem dois erros aqui. É óbvio que são. E segundo, a esquistossomose, ela não é uma protozoonose, tá? Ela não é transmitida por um protozoário, nem tampouco causada. B, é um erro dos estudiosos afirmarem que o saneamento básico, como rede de esgoto ou fossa, faz parte da profilaxia da teníase. Professor, por que é profilaxia, hein? Prevenção. Pois esses vermes são transmitidos pela carne do boi ou do porco. Mas eu não posso me esquecer que a carne do boi e do porco foi contaminada com o meu esgoto. E o meu esgoto, professor, chegou ao alimento dele. E o alimento dele fez com que ele adquirisse a doença. Ao comer a carne do animal, terei a doença. Então, isso é que é um erro. Dizer que é um erro dos estudiosos. E o item C. A amebíase é transmitida por água e alimentos contaminados com fezes humanas, contendo cistos do protozoário. Nesse caso, saneamento básico é uma das formas mais importantes de contaminação. E o que torna os outros dois itens errados? Uma das medidas para evitar o surto da doença de Chagas é a melhoria da potabilidade da água. Professor, a doença de Chagas, ela é contraída através do cocô do barbeiro. E esse barbeiro pode fazer ninhos em casas e moradias de taipa, papelão, o que por vez seria a melhoria das moradias, ok? O consumo de alimentos orgânicos é mais saudável? É, pois estes não podem ser infectados por protozoários. Ele é mais saudável, professor, porque ele não tem agrotóxicos, que são poluentes, que são, infelizmente, graves à nossa vida. E aqui, meus queridos, eu me despeço mais uma vez de vocês e até a próxima. Um beijão do professor Cristiano e até lá. Forte abraço!